52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso 3 do artigo 32 desta lei. Parágrafo 1º. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Parágrafo 2º. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. Artigo 53. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos: inciso 1. A apresentação de lances intermediários. Inciso 2. O reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para a definição das demais locações, quando existir diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o subsequente. Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances: inciso 1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta. Inciso 2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Artigo 54. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: inciso 1. Menor preço. Inciso 2. Maior desconto. Inciso 3. Melhor combinação de técnica e preço. Inciso 4. Melhor técnica. Inciso 5. Melhor conteúdo artístico. Inciso 6. Maior oferta de preço. Inciso 7. Maior retorno econômico. Inciso 8. Melhor destinação de bens alienados. Parágrafo 1º. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso 3 do artigo 32. Parágrafo 2º. Na hipótese de adoção dos critérios referidos no inciso 3, 4, 5 e 7 do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento. Parágrafo 3º. Para o efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório. Parágrafo 4º. O critério previsto no inciso 2 do caput. Inciso 1. Terá como referência o preço global fixado por instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos. Inciso 2. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. Parágrafo 5º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 3 do caput, a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70%. Parágrafo 6º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 7 do caput, os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada. Parágrafo 7. Na implementação do critério previsto no inciso 8 do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório,
a repercussão no meio social da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente. Parágrafo 8. O descumprimento da finalidade a que se refere o parágrafo 7 deste artigo resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente. Artigo 55. Em caso de empate entre duas propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate. Inciso 1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo, ao encerramento da etapa de julgamento. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Inciso 3. Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248 e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666. Inciso 4. Sorteio. Artigo 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: inciso 1. Contenham vícios insanáveis. Inciso 2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório. Inciso 3. Apresentem preços manifestadamente inexequíveis. Inciso 4. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o parágrafo 1º do artigo 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do artigo 34 desta lei. Inciso 5. Não tenham sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Inciso 6. Apresente desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos, antes da adjudicação do objeto, e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. Parágrafo 1º. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada na forma do inciso 5 do caput. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, considerar-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Inciso 1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Ou, inciso 2, valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Parágrafo 4º. Para os demais objetos, para efeito de avaliação da execuibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório. Artigo 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição, em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. Parágrafo 1º. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após negociação, permanecer acima do orçamento estimado. Parágrafo 3º. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo 1º deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. Artigo 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros. Inciso 1. Exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante. Inciso 2. Qualificação técnica restrita a parcelas do objeto, técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório. Inciso 3. Capacidade econômica e financeira. Inciso 4. Recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço. Parágrafo 1º. Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia equivalente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.